Esse sentimento que você acha que é ansiedade, não é. Essa inquietação que te acorda às 3 da manhã, essa impaciência com coisas que antes você aceitava tranquilo, essa sensação estranha de que algo grande está para acontecer, mesmo sem ter nenhuma evidência concreta disso. Você acha que é problema. Acha que está ficando estressado demais, que precisa relaxar, que talvez seja hora de procurar um psicólogo ou tomar alguma coisa para acalmar. Eu vou te contar uma coisa que ninguém te contou. Isso que você está sentindo é o sinal mais claro de que você está prestes a ficar rico. E se você não souber reconhecer, vai fazer exatamente o que a maioria faz. Vai tentar apagar esse fogo, vai tentar voltar ao normal. Vai sabotar o único processo que poderia transformar sua vida. A riqueza não chega de surpresa. Ela avisa. Ela manda sinais. Sinais internos que a maioria das pessoas não reconhece porque nunca ninguém ensinou a ler. Hoje eu vou te ensinar. São 7 sinais específicos. 7 mudanças internas que acontecem antes do dinheiro aparecer na conta. Se você identificar 3 ou mais deles na sua vida agora, presta muita atenção, porque o que vem a seguir pode ser a maior virada da sua história. Vamos começar. O primeiro sinal é o mais confundido de todos. É uma inquietação que não tem causa aparente. Você acorda e sente que algo precisa mudar. Não sabe exatamente o quê. Não consegue apontar o dedo e dizer, é isso aqui que está errado, mas sente no corpo inteiro que não pode mais continuar do jeito que está. As pessoas ao seu redor não entendem. Você tem emprego, tem teto, tem comida na mesa. Do ponto de vista externo, sua vida está funcionando. Então por que essa angústia? Por que essa sensação de que você está desperdiçando alguma coisa? A maioria interpreta isso como ingratidão, ou crise de meia-idade, ou ansiedade generalizada. Vai no médico, descreve os sintomas, sai de lá com uma receita de ansiolítico. E aí acontece o crime perfeito. O remédio funciona, a inquietação diminui, você consegue dormir de novo, consegue aceitar a rotina de novo, consegue fingir que está tudo bem de novo. Só que essa inquietação não era um bug, era o sinal. Era seu sistema interno te avisando que você estava pronto para mais, que a versão de você que aceitava aquela vida já morreu, que uma nova versão estava nascendo e precisava de espaço para respirar. Eu vi isso acontecer com um cara que trabalhava comigo anos atrás. Gerente de banco, carreira sólida, família estruturada. Do nada começou a ter insônia. Começou a questionar tudo. O médico disse que era estresse do trabalho, receitou tarja preta. Ele tomou por 1 ano. Voltou a dormir. Voltou a funcionar. Voltou a ser o funcionário exemplar. 10 anos depois, ele me encontrou num evento. Ainda era gerente. Ainda tomava o remédio. E a primeira coisa que me disse foi: eu tinha um plano, sabia? Naquela época que eu não conseguia dormir. Eu via tudo tão claro. Ia pedir demissão, abrir um negócio, mudar de cidade. Aí eu tratei a insônia e o plano sumiu junto. Ele matou o mensageiro achando que estava matando o problema. Então, se você está sentindo essa inquietação agora, não tenta calar ela. Escuta. Pergunta o que ela quer, o que ela está tentando te mostrar. Porque dentro dessa angústia tem um mapa. O segundo sinal é ainda mais sutil. É quando você começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você nunca tinha notado. De repente você lê uma notícia e pensa, dá para fazer dinheiro com isso. Você passa por uma loja fechada e imagina o que colocaria ali. Você escuta alguém reclamando de um problema e sua cabeça automaticamente começa a desenhar a solução. Isso não acontecia antes. Você passava pelos mesmos lugares, via as mesmas coisas, escutava as mesmas reclamações. Seu cérebro não conectava os pontos. Era como se você estivesse cego para a oportunidade. E agora, sem você ter feito nada de especial, os pontos começam a se conectar sozinhos. O que mudou o que você está procurando. E quando você muda o que procura, você muda o que encontra. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Seu cérebro recebe milhões de informações por segundo. Literalmente, milhões. Você não tem capacidade consciente de processar tudo isso. Então existe um filtro, uma parte do seu cérebro que decide o que é relevante
e o que deve ser ignorado. Esse filtro é calibrado pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você espera. Se você espera dificuldade, o filtro vai destacar dificuldade. Você espera escassez, o filtro vai destacar escassez. Você espera oportunidade, percebe? Quando você começa a ver oportunidades em todo lugar, não é porque as oportunidades apareceram, é porque seu filtro interno recalibrou. É porque em algum nível profundo que você talvez nem perceba, você começou a se ver como alguém que pode aproveitar essas oportunidades. E essa mudança de autoimagem sempre precede a mudança de patrimônio. Tem uma história que eu nunca esqueço. Um vendedor de carro que eu conheci no interior de São Paulo. Ele trabalhava numa concessionária pequena, ganhava comissão mediana, e durante anos reclamava que não tinha oportunidade na cidade dele. Aí um dia ele me liga, animado, falando rápido. Cara, descobri um negócio. Tem uma empresa aqui que importa peça de trator. O dono está querendo vender. Paguei um advogado, analisei os números, é muito barato pelo que gera de caixa. Eu perguntei como ele descobriu isso. Ele me disse que a empresa sempre esteve ali. Ele passava na frente toda semana há 10 anos. Nunca tinha prestado atenção. O que mudou não foi a cidade. O que mudou foi ele. Hoje ele é dono da empresa. Fatura mais em um mês do que faturava em um ano vendendo carro. E jura que a oportunidade apareceu do nada. Não apareceu do nada. Ela sempre esteve lá. O filtro dele que mudou. Então, se você está começando a ver oportunidades em todo lugar, não descarta como fantasia. Seu cérebro está te mostrando caminhos que ele antes escondia. A pergunta é: você vai seguir algum deles? O terceiro sinal é o mais assustador para a maioria das pessoas. É quando o medo muda de forma. Antes você tinha medo de tentar e fracassar, medo de se expor e ser julgado, medo de arriscar e perder o pouco que tem. Esse medo paralisava. Mantinha você na mesma posição ano após ano. Era confortável de um jeito doentio. Pelo menos você sabia o que esperar. E aí, de repente, surge um medo novo. Um medo que você não conhecia. O medo de não tentar. O medo de chegar aos 80 anos e perceber que você viveu a vida de outra pessoa. O medo de olhar para trás e só ver segurança. Nenhuma aventura. Nenhuma aposta. Nenhum momento em que você colocou tudo na linha por algo que acreditava. Esse medo novo é mais forte que o antigo e começa a empurrar você para frente. Você sabe que está nesse estágio quando a pergunta que te assombra não é mais "e se der errado?", mas sim "e se eu nunca tentar?". Essa inversão não é pequena. É uma revolução completa no seu sistema de tomada de decisão. Durante a maior parte da história humana, o medo serviu para nos manter vivos. Nossos ancestrais que tinham medo de predadores sobreviviam. Os corajosos demais viravam almoço de tigre. Então fomos selecionados evolutivamente para sentir medo e recuar. O problema é que hoje os tigres sumiram. Os predadores sumiram. Os riscos que enfrentamos não são mais de vida ou morte, mas o medo continua calibrado como se fossem. Quando você pensa em pedir demissão para empreender, seu cérebro reage como se você estivesse prestes a entrar numa caverna escura cheia de animais selvagens. O medo dispara. O coração acelera. A voz na sua cabeça grita: "Não faz isso, você vai morrer". Só que você não vai morrer. No pior cenário, você vai ter que voltar a procurar emprego. Vai ter que apertar o cinto por alguns meses. Vai ter que engolir algum orgulho. Desconfortável? Com certeza. Morte, nem de longe. Há pessoas que estão prestes a enriquecer, passam por um processo de recalibração de medo. Elas começam a ver o risco real das coisas, não o risco que o cérebro primitivo inventa. E quando você consegue ver o risco real, uma coisa interessante acontece. Você percebe que o maior risco é não fazer nada. O quarto sinal é uma mudança no seu padrão de sono. Não estou falando de insônia por preocupação. Não estou falando de acordar às 3 da manhã com angústia. Isso é diferente. Estou falando de acordar com ideias, de dormir pensando num problema e acordar com a solução, de ter sonhos vívidos sobre cenários futuros que parecem mais reais que memórias do passado. Seu subconsciente trabalha 24 horas por dia. Ele não descansa. E quando ele está processando uma transformação grande,
Ele usa o sono para te mandar mensagens. Você já teve aquela experiência de passar o dia inteiro tentando resolver algo, desistir frustrado, ir dormir e acordar no dia seguinte sabendo exatamente o que fazer? Isso não é coincidência. É seu subconsciente entregando o resultado de um processamento que ele fez durante a noite. Antes da riqueza chegar, esse fenômeno se intensifica. Você acorda com insights, com planos, com uma clareza que não tinha quando deitou. Muita gente ignora isso. Acorda com a ideia, vai para o banheiro, começa a rotina do dia e, quando percebe, já esqueceu tudo. Erro fatal. Se você está nessa fase, coloca um bloco de notas do lado da cama ou deixa o celular preparado para gravar um áudio. Nos primeiros 5 minutos depois de acordar, seu consciente ainda está permeável às mensagens do subconsciente. É uma janela curta. Se você não capturar o que veio, você perde. Eu conheço um empresário que construiu uma empresa de 80 milhões de reais a partir de uma ideia que veio num sonho. Literalmente. Ele sonhou com um processo de fabricação que não existia. Acordou, anotou, passou os 6 meses seguintes tentando descobrir se era viável. Era. Patenteou. Hoje é líder de mercado no nicho dele. Quando ele me conta essa história, as pessoas riem, acham que é forçação de barra, misticismo de empreendedor. Mas a ciência sabe há décadas que o sono é fundamental para a criatividade e resolução de problemas. Não tem nada de místico, é neurologia pura. A estrutura do problema fica girando no subconsciente. Conexões são testadas, padrões são reconhecidos. E quando a solução emerge, ela vem pronta. Às vezes disfarçada de sonho, às vezes disfarçada de intuição, às vezes simplesmente como uma certeza inexplicável. Você está tendo sonhos vívidos sobre seu futuro? Presta atenção. Seu cérebro está ensaiando cenários, está se preparando para algo. O quinto sinal é uma mudança na sua relação com o tempo. Antes, você vivia no passado ou no futuro. Ficava remoendo erros antigos ou ansioso com o que ainda não aconteceu. O presente era só um corredor entre o que foi e o que será. E agora você começa a perceber o presente com uma nitidez diferente. Você nota detalhes que não notava. Uma conversa com um amigo parece mais significativa. O café da manhã comum parece um luxo. O caminho para o trabalho que você faz há anos, de repente, tem coisas que você nunca tinha visto. Isso parece contraditório com a inquietação do primeiro sinal, mas não é. Você pode estar inquieto com sua situação e ao mesmo tempo mais presente no momento. Na verdade, é essa presença que permite você ver o que precisa mudar. Pessoas que vivem no piloto automático não percebem que estão infelizes. Elas só percebem quando acordam, quando começam a prestar atenção de verdade. Essa mudança na percepção do tempo tem um efeito colateral importante. Você para de desperdiçar hora. Antes, você jogava tempo fora sem nem perceber. Séries que você nem curtia tanto. Conversas que não levavam a lugar nenhum. Atividades que você fazia só porque sempre fez. Agora, cada hora pesa. Você olha para o relógio e pensa, o que eu vou fazer com esse tempo? Ele não volta. Isso não é paranoia. É clareza. As pessoas mais ricas que eu conheço têm uma relação brutal com o tempo. Elas não assistem reunião que podia ser e-mail. Não têm conversa mole com gente que não agrega. Não fazem nada só por fazer. E essa relação não surgiu depois que elas ficaram ricas. Surgiu antes. Foi uma das coisas que permitiu que elas ficassem ricas. Se você está começando a sentir que cada minuto importa, que tempo jogado fora é crime, que você não aguenta mais gastar sua vida com coisas que não te levam para onde você quer ir, você está no caminho certo. O sexto sinal é talvez o mais paradoxal. É uma paz estranha sobre o resultado. Você está trabalhando duro, está fazendo mais do que nunca. Está inquieto com a situação atual, mas ao mesmo tempo tem uma calma inexplicável sobre o futuro. Não é a calma de quem desistiu, é a calma de quem sabe que vai chegar. Como se você estivesse numa estrada e, mesmo sem ver o destino ainda, tivesse certeza absoluta de que está no caminho certo. Essa paz é difícil de explicar para quem nunca sentiu. Parece arrogância, parece delírio. Como você pode ter certeza se nada aconteceu ainda?
Mas não é certeza lógica. É certeza de outro tipo. Uma certeza que vem de dentro, que não precisa de prova externa. Os grandes empreendedores descrevem esse estado. Aquele momento em que eles ainda não tinham nada, nenhum cliente, nenhum dinheiro, nenhuma validação, mas sabiam que ia funcionar. Não esperavam, não torciam, sabiam. Muita gente confunde isso com otimismo ingênuo. Ele tinha autoestima alta. Não é isso. Otimismo ingênuo ignora os problemas. Essa paz reconhece os problemas e, mesmo assim, mantém a certeza. É uma posição muito mais sofisticada psicologicamente. Eu compilei tudo isso num guia, que está ali no primeiro link da descrição. Se você quer se aprofundar nesses sinais e entender como ativar cada um de forma deliberada, vale dar uma olhada. Mas por agora continua comigo porque o sétimo sinal é o mais importante e é também o mais mal interpretado. O sétimo sinal é uma mudança nos seus relacionamentos. Você começa a se sentir deslocado com pessoas que antes eram sua turma. Conversas que antes fluíam agora parecem rasas. Piadas que antes você ria agora parecem infantis. Programas que antes você adorava agora parecem perda de tempo. A primeira reação é culpa. O que está acontecendo comigo? Por que estou ficando arrogante? Por que não consigo mais curtir meus amigos? Você não está ficando arrogante. Você está mudando de frequência. Pensa assim, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é frase motivacional, é estatística. Seus hábitos, suas crenças, sua renda, tudo converge para a média do seu círculo. Quando você começa a mudar internamente, você começa a destoar desse círculo. É matemática pura. Se você está subindo e eles estão parados, a distância aumenta. Isso não significa que você precisa abandonar todo mundo, mas significa que você vai precisar adicionar pessoas novas. Pessoas que estão onde você quer chegar. Pessoas que puxam você para cima em vez de puxar para baixo. Eu sei que isso soa duro. Ninguém quer pensar que vai ter que se afastar de amigos de infância. Mas a verdade é que algumas dessas pessoas vão se afastar sozinhas. Quando você muda, a dinâmica muda. E relações que dependiam de vocês serem iguais não sobrevivem quando um dos dois cresce. Isso é doloroso. Não vou mentir. Mas é necessário. A pessoa que você é hoje foi construída pelo ambiente de ontem. A pessoa que você vai ser amanhã vai ser construída pelo ambiente de hoje. Se você não mudar o ambiente, você não muda o resultado. Então, se você está se sentindo deslocado no seu grupo atual, não tenta forçar o encaixe. Esse deslocamento é seu subconsciente te dizendo que você precisa de gente nova. Escuta ele. Agora, eu quero juntar tudo isso e te dar um quadro completo. Esses 7 sinais não são aleatórios. Eles são parte de um processo de transformação interna que sempre precede a transformação externa. A riqueza não cai do céu. Ela não aparece por sorte. Ela é construída por pessoas que pensam, sentem e agem de uma certa forma. E antes de você conseguir agir dessa forma consistentemente, você precisa se tornar o tipo de pessoa que age assim. Esse processo de se tornar é o que esses sinais indicam. A inquietação é o sinal de que a versão antiga de você está morrendo. As oportunidades que você começa a ver são o sinal de que seu filtro está recalibrando. A mudança no medo é o sinal de que seu sistema de decisão está sendo reconfigurado. Os insights durante o sono são o sinal de que seu subconsciente está processando a transformação. A mudança na percepção do tempo é o sinal de que suas prioridades estão se realinhando. A paz inexplicável é o sinal de que sua autoimagem já mudou. E o deslocamento nos relacionamentos é o sinal de que você precisa de um novo ambiente. Todos esses sinais apontam para a mesma direção. Você não é mais quem era. E quando você não é mais quem era, seus resultados não podem continuar sendo os mesmos. Isso não é pensamento positivo. Não é lei da atração. Não é misticismo de nenhum tipo. É causa e efeito. Se você muda quem é, você muda como você pensa. Se você muda como pensa, você muda como age. Se você muda como age, você muda seus resultados.
A maioria das pessoas tenta mudar os resultados diretamente. Quer ganhar mais dinheiro, então procura um emprego que paga melhor. Quer emagrecer, então entra numa dieta. Quer ter mais energia, então toma café. Isso funciona no curto prazo, mas não sustenta, porque você não mudou quem você é, você só mudou a superfície. E a pessoa que você é por dentro vai sabotar qualquer resultado externo que não seja compatível com ela. É por isso que 95% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em poucos anos. Elas receberam o dinheiro, mas não se tornaram o tipo de pessoa que mantém dinheiro. A identidade velha tratou de destruir o resultado novo. Os sinais que eu descrevi hoje são evidências de que você está mudando por dentro, de que a transformação está acontecendo no nível certo, no nível da identidade, não só da superfície. Você está sentindo esses sinais, você não precisa de mais motivação, não precisa de mais informação, não precisa de mais planejamento. Você precisa de ação, porque esses sinais são como uma janela. Eles não ficam abertos para sempre. Eu já vi muita gente passar por essa fase de transformação e não agir, deixar a janela fechar, e depois ficar anos tentando reabrir. É como se o subconsciente oferecesse uma chance. Olha, você está pronto. As peças estão no lugar. Quer jogar? Você diz sim e age, o processo acelera. As oportunidades se multiplicam. As peças continuam se encaixando. Se você diz não e espera, o subconsciente entende a mensagem. Ainda não é hora. Vou guardar isso para depois. E a janela fecha. Eu não estou te dizendo isso para criar urgência artificial. Estou te dizendo porque é verdade. Eu vi acontecer dezenas de vezes. O cara que estava no momento certo, sentindo todos os sinais, teve uma proposta de sócio, ficou com medo, não aceitou. 2 anos depois ainda estava no mesmo emprego, mas os sinais tinham sumido. A inquietação tinha virado resignação. As oportunidades tinham parado de aparecer. A paz tinha virado ansiedade. Ele deixou a janela fechar. Não comete esse erro. Você identificou 3 ou mais desses sinais na sua vida agora? Você está numa janela. Não sei quanto tempo ela vai ficar aberta. Ninguém sabe. Mas eu sei que você não quer descobrir o que acontece quando ela fecha. Então, age. Não precisa ser uma ação gigante. Não precisa ser pedir demissão amanhã ou investir todas suas economias num negócio. Pode ser uma ação pequena na direção certa. Liga para aquela pessoa que você queria propor parceria. Escreve o primeiro capítulo daquele projeto. Pesquisa quanto custa abrir aquela empresa. Começa aquele curso que você está adiando. Qualquer ação que quebre a inércia, que mostre para o seu subconsciente que você está ouvindo, que você está pronto, porque o subconsciente não responde a pensamentos. Ele responde a ações. Você pode pensar que quer ser rico o dia inteiro, mas se suas ações dizem o contrário, ele vai acreditar nas ações. Então mostra para ele que você está falando sério. Eu vou te contar uma última história. Anos atrás eu conheci uma mulher que tinha um emprego estável de bancária. Ganhava bem, tinha estabilidade, mas estava passando por todos esses sinais. Inquietação, oportunidades aparecendo, medo invertido, insights durante o sono, relação diferente com o tempo, paz inexplicável, deslocamento nos relacionamentos. Ela identificou tudo. Sabia exatamente o que estava acontecendo. E congelou. Não por falta de coragem, por excesso de planejamento. Ela queria ter tudo mapeado antes de dar o primeiro passo. Queria garantias, queria eliminar riscos. Passou 1 ano planejando, estudando, analisando, mas nunca agindo. E aí um dia, ela acordou e os sinais tinham sumido. A inquietação tinha virado conformismo. As oportunidades tinham parado de aparecer. O medo tinha voltado para a configuração antiga. Ela me ligou chorando. O que aconteceu comigo? Eu estava tão perto. Eu sentia. Para onde foi? Eu não soube o que dizer. Ela tentou forçar os sinais de volta. Leu todos os livros, fez todos os cursos, meditou, visualizou. Nada. Porque você não pode forçar essa transformação. Você só pode aproveitá-la quando ela aparece. Ela demorou mais 5 anos para ter outra janela. Dessa vez, não perdeu.
Hoje tem uma rede de franquias de estética que fatura mais de 3 milhões por ano. Mas ela te diria que aqueles 5 anos foram os piores da vida dela. Saber que ela tinha tido a chance e deixado escapar. Esse peso não é fácil de carregar. Eu não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando para te acordar. Os sinais estão aí, a hora é agora. Não é amanhã. Não é depois que você estiver mais preparado. Não é quando os astros se alinharem perfeitamente. É agora. Você nunca vai estar 100% pronto. Ninguém nunca está. Os que enriquecem não são os mais preparados. São os que agem apesar de não estar preparados. A diferença entre quem fica rico e quem passa a vida inteira planejando ficar rico é muito simples. Um age, o outro espera. Não seja o que espera. Você já tem os sinais. Você já está passando pela transformação. A pessoa nova que pode construir a riqueza que você quer já está nascendo dentro de você. Agora você precisa ajudá-la a nascer. E a única forma de fazer isso é agindo. Não importa quão pequena seja a ação. O que importa é que ela seja real. Que ela aconteça fora da sua cabeça. Que ela mova alguma coisa no mundo físico. Porque você prova para si mesmo que é sério. E quando você prova para si mesmo que é sério, seu subconsciente abre mais portas, mostra mais caminhos, entrega mais insights. É um ciclo que se alimenta. Ação gera clareza. Clareza gera mais ação. Ação gera resultados. Resultados geram confiança. Confiança gera mais ação. Mas o ciclo não começa sozinho. Você precisa dar a primeira volta na manivela. Então, eu vou te deixar com uma pergunta. Se você tivesse certeza absoluta, certeza matemática garantida por contrato, de que ia funcionar, qual seria a primeira coisa que você faria amanhã em direção à sua riqueza? Pensa nisso, sério. Qual seria o primeiro passo? Agora faz esse passo. Sem a certeza, sem a garantia, sem saber se vai funcionar. Faz assim mesmo. Porque a certeza não vem antes da ação. Ela vem depois. Você age, vê que não morreu e ganha um pouco mais de certeza para a próxima ação. É assim que se constrói. Por tijolo, não por ação. Por medo enfrentado. Não tem atalho, não tem hack, não tem segredo. Só tem a escolha que você faz todo dia quando agir ou eu vou esperar. Os sinais te trouxeram até aqui. A transformação interna está acontecendo. Agora é contigo. Escolhe bem. E a gente se vê no próximo vídeo.